Olá, gente, está começando mais um Ana Kalina Entrevista para vocês que nos acompanham pela AltV e também pela Viva Web TV. O assunto de hoje é muito interessante, afinal de contas, com a pandemia, muita coisa mudou na realidade das pessoas, principalmente com relação ao mercado de trabalho. Afinal de contas, tivemos que nos adaptar a um novo modelo. E eu vou conversar sobre isso, com a doutora Fernanda Ramos, ela que é advogada trabalhista e secretária-geral da Comissão Especial de Empreendedorismo da OAB São Paulo. Mas a gente pode enveredar também por outros assuntos. Doutora Fernanda, tudo bem? Bom dia. Bom dia, é um prazer falar para vocês, falar sobre relações de trabalho, sobre direito do trabalho, que é a minha paixão, que é o que eu gosto de falar. É um prazer e eu agradeço o convite, Ana. Eu queria começar pelo início. Como é que a doutora Fernanda se envolveu com o direito? Conta para a gente um pouquinho dessa história da paixão pelo direito. Desde muito cedo, desde nova, assim, era uma certeza que eu tinha na vida, é que eu queria ser advogada. E aí, em determinado momento, eu fiquei na dúvida se eu queria ser advogada, se eu queria ser juíza. Desde uns 7, 8 anos, era o que eu queria fazer. Aí, dentro da faculdade, eu fui começar a fazer estágio na área do direito do trabalho. Foi a área que eu me apaixonei, que eu me identifiquei e estou aqui até hoje. Tanto é que a minha paixão é tanta que o meu filho cursa direito, está no 3º ano. Nossa, já tem filho desse tamanho. Tenho, Ana, um filho de 20 anos que detestava direito. Ele falava que faria qualquer faculdade menos direito. Mas está no 3º ano de direito e já fez até estágio com a gente no escritório. Doutora, eu sou bacharel em Direito, mas virei jornalista, fiz jornalismo depois e tive um grande professor de Direito Trabalhista, que foi o doutor Amaury Mascaro Nascimento. Nossa, um mestre. Eu tive o privilégio de tê-lo como professor e o Direito Trabalhista realmente é apaixonante, afinal a gente está falando de relações entre pessoas, né? E essas relações mudaram, né? A coisa do pessoal, do olho no olho, como a gente sempre teve, né? Por origem, dentro do mercado de trabalho, mudou. Nós já nos adaptamos a isso, né, nesse tempo, ou ainda não, doutora? Como é que a senhora analisa essa mudança nesse tempo de recomeço? Primeiro, eu acho importante a gente dizer aqui, Ana, que a relação de trabalho é que sustenta toda uma economia de um país. A justiça do trabalho gira em torno disso. Empregado, empregador, o que faz a economia girar? Essa relação, tanto do emprego, do prestador de serviço, como é fundamental esse papel, né, na nossa sociedade. E pensando também como empresa, o papel da empresa com o seu empregado, o papel da empresa como impacto social que ela gera na sociedade. E falando de impacto devido à pandemia, muitas empresas tiveram papéis fundamentais apoiando os seus funcionários, dando apoio, dando equipamento de proteção, muitas não mandando embora, aderindo às às medidas provisórias que o governo estabeleceu, como suspensão do contrato, como diminuição horária com a diminuição do salário, tudo a fim de proteger essa relação de trabalho. E eu digo que a pandemia antecipou muita coisa, porque quando veio a reforma trabalhista, já se previa o trabalho remoto, mas pouco era utilizado. E quando veio a pandemia, todo mundo entrou em desespero. E agora? A nossa CLT já previa. Claro, todo mundo ainda um pouco bagunçado de que forma que iria usar, de que forma que iria fazer. Mas é uma nova realidade, é um novo mercado. Percebe-se hoje que muitas das entrevistas, eles falam, não, o trabalho é home office, é o trabalho remoto. Você vê que o mercado já mudou e o mercado está mudando, e eu acho que a tendência é essa, as pessoas se adaptarem à tecnologia e usarem ela a nosso favor, ao favor das relações de trabalho e não contra. A tecnologia tem que ser utilizada como nossa aliada. Então, eu vejo isso como uma forma muito positiva, embora muitas empresas já estejam querendo voltar para o presencial. Se você perguntar para mim o que eu entendo como ideal, eu gosto do híbrido.
Porque eu gosto dessa relação no ambiente de trabalho. Claro. Eu gosto da mulher, o homem, se sentir produtivo, se arrumar, se trocar, ir para o ambiente de trabalho, conversar com um colega. Eu acho que tudo isso faz parte, não é, Ana? Não, e facilita também a questão da convivência, né, doutora? A gente começar a se isolar. Exatamente. Muita gente se adaptou a esse isolamento, que, na minha opinião, não é tão positivo assim, na questão de relações interpessoais. Sim, E outra coisa que eu percebi com essas mudanças, essas novas regras do trabalho remoto, é que as empresas, como é que eu posso dizer? Elas ficaram um pouco... Foi conveniente. Em primeiro lugar, por custos. Sim. Custos, né? Você tem redução de aluguel, você tem redução de internet, telefone, luz, todos os gastos que envolvem um trabalho presencial. E, em consequência disso, retomaram suas atividades e os salários não mudaram. Houve essa redução, né, no salário das pessoas na época da pandemia, e quando houve a volta, as empresas falaram, pô, nós estamos lucrando mais com esse custo do trabalhador. É possível questionar isso hoje de forma legal ou não, doutora? É difícil falar, porque quando a gente pensa o seguinte, o trabalho era remoto. Realmente, muitos mudaram para coworkings, desfizeram toda uma estrutura. E se o funcionário precisava da internet na casa dele para fazer a operação, o trabalho dele, a empresa teria que bancar isso. Ou muitas vezes, algumas não fizeram, Sim. Mas teria. Se teve um aumento na energia, teria que bancar a diferença desse custo da energia elétrica, porque o computador ficava ligado mais tempo. Mas fato é que é complicado para o empregado, agora que ele volta com presencial, questionar que ele deu lucro para a empresa estando no home office e pedir um aumento por isso. Muitas empresas deram, não vou te dizer que não, muitas empresas muito conscientes fizeram repassar uma parte desse lucro para os seus funcionários, mas muitas não. Infelizmente, ela está adequada ali, o que é o registro na carteira de trabalho dela, é o que ela pode exigir. Fora, além disso, ela fica numa situação um pouco complicada. E aqueles que se mantêm em trabalho remoto? Então, aquele que se mantém... A empresa, como lei, a empresa diz, a lei, que eles precisam dar as condições, eles precisam dar uma cadeira decente, eles precisam dar internet, eles precisam continuar dando o auxílio alimentação, porque a pessoa vai se alimentar de qualquer jeito. Mas dizer que eu tenho que ter um aumento por isso, obrigatoriamente na lei não existe. Claro, pode servir de um bom argumento entre o empregado e o empregador, que ambos precisam ter essa relação positiva. Mas não pode ser uma obrigatoriedade. Existem regras claras sobre essa questão de, vamos dizer assim, jornada de trabalho. Porque você trabalhando em casa, né, tem aquela coisa, eu posso trabalhar 1 hora, eu consigo fazer tudo que ele me pediu no prazo de 4 horas, então eu não preciso fazer as minhas 8 horas de trabalho com 1 hora de descanso. Como é que fica, né, o controle disso, doutora? Em regra geral, o trabalho que é feito de uma forma externa não precisa ter controle de jornada, porque ele é externo. Como se controla isso? Então, não deveria ter o controle de jornada. Mas tem algumas empresas que utilizam da tecnologia e conseguem fazer o controle da jornada. É aí que está. Se a empresa usa da tecnologia e ela consegue fazer o controle da jornada daquele funcionário, se ela tem o controle da jornada, aí ele poderia cobrar hora extra sobre isso. Então, precisa tomar esse cuidado. Se não tem controle de jornada, não tem como pedir hora extra. E precisa deixar claro isso no contrato. Não tem controle de jornada. Mas, se de alguma forma a empresa consegue controlar, monitorar o horário de trabalho daquele funcionário, ele pode sim exigir hora extra. Porque hoje o computador, né, há um controle remoto. Exatamente. Ele sabe quanto tempo ficou. E eles têm até sistema remoto de controle, né? Quanto tempo está logado, não está logado, se bateu ponto, se não bateu ponto. Então, precisa ter esse cuidado. Porque muitas empresas falam, mas eu não controlo o horário. Não, mas como você sabe o horário que ele entrou? Como você sabe o horário que ele saiu? Então, você está controlando.
Claro. O que é importante? Controle é aquele que você não consegue saber. Sim. Eu não sei, não sei, porque eu contratei ele para me entregar o trabalho. Ele vai me entregar o que importa. Quais são os principais, não conselhos, né? Mas o que ficar atento àqueles que vão entrar nesse tipo de função hoje remota? Os colaboradores, o que é importante ficar atento? O colaborador se ele vai ter um controle de jornada, ele respeitar o controle da jornada, até porque precisa pensar na saúde mental, porque o fato de estar em casa, ele não está disponível o tempo inteiro. É a jornada de trabalho dele, ele vai respeitar a jornada de trabalho dele. Eles também não podem confundir que o fato de estar trabalhando em home office não é, eu vou ali rapidinho colocar roupa para lavar. Não é isso. Você está trabalhando em home office. Então, você tem que estar à disposição da empresa, porque isso acontece, viu, Ana? Peraí, eu vou ali rapidinho dar um banho no meu filho e já volto. Se você tem um controle de jornada, você só não está fisicamente no ambiente da empresa. Você está fisicamente no ambiente da sua casa, no coworking, onde você decidiu trabalhar. Mas você tem que estar à disposição da empresa. Mas agora, se não tem um controle e é por demanda, aí se você vai dar banho na filha, se você vai lavar roupa, se você vai passar a roupa, você fazendo a sua entrega, não tem problema. Então, eles precisam ter esse cuidado, que o fato de ser home office não dá essa liberdade de ele achar que no horário de expediente ele pode dar banho, ele pode lavar roupa, ele pode passar roupa. Porque acontece, às vezes você liga para o funcionário e... Não, peraí, doutora, é que eu tô pondo a comida no fogão. Né? Eles precisam tomar esse cuidado, que a empresa está de olho. E se eles têm controle de jornada? Claro, existem regras ainda a serem preenchidas, ou, na verdade, lacunas a serem preenchidas quando a gente fala nesse tipo de modo de trabalho, doutora? Eu acho que tem sim, precisa muito que melhorar, muito que evoluir, porque pensa o seguinte, se sofre um acidente, como vai ser? Acidente de trabalho, ele estava em casa, são coisas ainda discutíveis. Como aqui você também falou, do controle de jornada, são assuntos ainda discutíveis, ainda a jurisprudência não é pacífica sobre isso. Tem os que entendem que sim, tem outros que entendem que não. O que mais eu posso trazer para você aqui? Muitas empresas me perguntavam se tinha que dar o vale alimentação. Eu falei, sim, tem que dar o vale alimentação, porque ela vai precisar comer na casa dela. E você concorda que o custo aumentou dentro de casa? Porque eu comia na rua, agora você vai comer em casa. Outros como me perguntavam, mas eu tenho que pagar a internet? Sim, você tem que pagar a internet. Se aumentou e ela necessita para o trabalho, sim, precisa pagar. E eu acho que a empresa, é importante ela ter sempre um regulamento interno de como vai funcionar a operação do funcionário dela que trabalha em home office. É sempre bom ter isso, porque aquele funcionário que vem, ele já tem um regulamentozinho que ele sabe como funciona, como vai ter que proceder e vai evitar problemas futuros, tanto para um quanto para outro. Eu acho que esse seria o mundo ideal. A empresa faz um regulamento, diz como procede, como ela gosta que seja, o funcionário entende, porque muitas vezes eles ficam perdidos, Ana. É home office, não conhece ninguém, vai lá, chega o computador na casa deles, eles começam a trabalhar e eles ficam um pouco sem referência. E às vezes não é por mal, eles só não têm orientação certa, porque é um mundo novo para todo mundo. Então, quando a gente estipula, deixa tudo em ordem, a probabilidade de dar errado é muito menor. Quer dizer, facilita cada empresa ter o seu regimento interno. Exatamente. Cada uma faz o seu regimento interno de como vai funcionar o trabalho em home office, de como vai funcionar essas entregas, do horário que tem que responder e-mail, do horário que tem que responder o WhatsApp. Coloca isso. Que por mais que acontece às vezes, a pessoa não fez nada o dia inteiro, aí chegou 10 da noite e decidiu responder todos os e-mails. Eu quero hora extra, porque eu estou respondendo e-mail 10 da noite. Mas ela não fez nada o dia inteiro. Então, a empresa precisa pensar nisso e fazer um regulamento, estabelecer regras que, deu o seu horário, você não pode responder mais e-mail. Claro. Mas fica fácil, né? Você pediu um adicional noturno e hora isso. Exatamente, acontece muito isso. E aconteceu muito, né, no auge da pandemia. As pessoas faziam... Pode falar. Pode falar, doutora, pode falar. As pessoas fazerem o quê?
a fazer esse tipo de situação. Ficava organizando a casa, fazendo outras coisas, e o trabalho ficava para depois das 18. Ah, mas vem ganhar hora extra, porque eu trabalhei até meia-noite. Não, mas espera aí, você não ficou disponível o dia inteiro, você foi fazer outras atividades. Isso foi uma grande discussão, sabe? Quando chegou até o escritório. Doutora, já existem processos trabalhistas com relação a esse tipo de trabalho? Bastante? Bastante. O que aconteceu? Depois da pandemia, houveram muitas ações porque ou não foi respeitado, porque a empresa que aderiu às medidas provisórias de redução de jornada de trabalho e redução de salário, tinha que respeitar um período de estabilidade. Uhum. E muitas empresas não respeitaram. Mandaram embora. Então, isso desabou a justiça do trabalho, não tem muito jeito. Porque não respeitou o que dizia a lei, então tem, né? Porque a gente tem até 2 anos para ingressar com uma reclamação trabalhista. Pensar que a pandemia foi ali 2020, 2021, a pessoa tem até final de 2023 para reclamar. Se pensar em 2021. Então, tiveram muitas ações e tem muitas ações ainda. E com certeza virão outras, né? Porque sempre surgem novidades. Doutora, eu queria entrar em outra questão. A gente tem no Brasil um assunto muito sério, que é esses momentos de calamidade, né? Uhum. A gente viu Angra dos Reis, a gente viu o Litoral Norte agora há pouco tempo. Como é que ficam as relações trabalhistas nesses momentos? É um questionamento porque tanto o empregador sofre, né, quanto o empregado. Mas, ao mesmo o empregador precisa faturar e o empregado precisa receber para continuar vivendo. Como é que ficam essas questões? Existem discussões sobre isso? Existe. Tanto que na época da pandemia, tem alguns artigos que diz quando é estado de calamidade pública, o que for decretado, a empresa não precisa pagar algumas coisas. Mas aí você precisava comprovar que a empresa realmente não tinha o faturamento. Quando acontece esse tipo de calamidade, sempre o governo precisa se manifestar, vir e dizer, é um estado de calamidade pública. Porque aí entram em outras regras, em outras situações. A empresa não consegue operar, ela não precisa pagar a multa do FGTS. Então, precisa sempre vir o governo e dizer que aquilo é um estado de calamidade pública. Não basta a empresa falar, é estado de calamidade pública, eu não tenho como pagar. Não, você tem que provar que você não tem como pagar. Porque eu não sei se você sabe, muitas empresas cresceram na pandemia. Opa! Sim. Porque elas economizaram, muitas cresceram. Então precisa vir o governo, dizer que é um estado de calamidade pública e dentro disso vir a lei e dizer, dentro daquele estado, o que pode e o que não pode ser pago ou o que não vai ser pago nesse momento. A empresa precisa comprovar, de fato, que ela não tem subsídio para aquilo. E quando são tragédias naturais, o governo assume essa responsabilidade? Dificilmente o governo assume, dificilmente. E, não dizendo em relação de trabalho, o governo não assume. Às vezes, quando danifica um carro, você tem que entrar com uma ação contra o Estado, contra o governo, aí eles até pagam alguma coisa. Mas na relação de trabalho, não. O governo praticamente não assume nada. É mais o empregado e o empregador mesmo. Mudou alguma coisa com relação às empregadas domésticas, doutora Fernanda? Olha, em relação, você está dizendo, desde 2015 veio uma nova lei, de 2015, as empregadas domésticas não tinham o FGTS, não tinham a multa de 40%, e aí vem a lei de 2015 e altera isso. Ela não equipara a doméstica a um CLT, ela traz a lei própria da doméstica que traz esses benefícios para ela, como o direito ao aviso prévio, como o direito à multa de 40%, o saque do FGTS, do seguro-desemprego, o que a doméstica não tinha direito. Não tinha. Horário de trabalho de 8 horas diárias, 44 semanal, 220 mensal, hora extra, se ela ultrapassasse, porque antes ela não tinha. Quantas e quantas empregadas trabalhavam, dormiam 12, 13, 14 horas dentro de uma casa e não tinha hora extra. Então, nesse sentido, a lei desde 2015 vem sendo aplicada e até é bom explicar aos empregadores, por mais que eles tenham uma funcionária, tá? Eles têm que ter lá o cartãozinho de ponto.
precisa anotar o horário que a empregada sai, o horário que a empregada entra. Porque se ele não tiver esse controle e ela pedir hora extra, conseguir provar, ela ganha. E quando ela mora no trabalho? Aí é um pouco diferente, mas de qualquer forma ela tem que ter esse controle de horário. Quando ela mora no trabalho, a convenção coletiva diz, quando ela mora, estipula os horários, ela vai ter ali, ela tem que trabalhar 8 horas por dia. O fato dela morar no trabalho não significa que ela tem que trabalhar 12, 13 horas. Ela só mora, ela só dorme lá. Então, ela tem que trabalhar somente 8 horas. O que ultrapassou, ou ela faz uma compensação com uma folga em outro dia, ou a empregadora precisa pagar as horas extras. Mas, doutor, existe um diferencial, né? O custo da empregada que mora no trabalho é muito maior. Afinal de contas, ela usa sua água, sua luz, come da sua comida, né? Muitas têm total liberdade para fazer isso. As regras são as mesmas? São as mesmas. Eu, como empregadora, posso descontar esses custos? Não, você não pode descontar. Não pode descontar, Ana. A regra é a mesma, 8 horas, 44 semanal, 220 mensal. O que acontece? Geralmente, quem dorme, elas utilizam muito do acordo de compensação de horas. Como ultrapassou, então tudo bem, você vai ter um horário de almoço, ao invés de parar 1 hora, você vai parar 3, porque eu vou precisar você mais pro final do dia para servir um jantar. Mas precisa sempre ter esse controle de horário. Porque se você não controla, ela dorme lá e ela falava que trabalhava 12 horas por dia, 9 horas por dia, como você prova isso? E você não pode descontar nada dela em relação a ela ter o fato dela dormir no trabalho. Eu questiono isso um pouco, né? Porque eu acho que a gente difícil. A gente tem desconto de tantas coisas. Eu pago meu... Sim. Por exemplo, eu tenho desconto de vale transporte, de vale refeição. Isso tudo bem, você pode, né? Isso você pode, o vale transporte, o vale refeição, mas o fato dela dormir, porque muitas vezes é uma opção do empregador querer que a empregada durma. Sim. É muitas vezes a opção do empregador. Eu quero que ela durma para facilitar. Então, ela não pode ser punida por isso. Houve alguma mudança dessa relação de trabalho empregadas domésticas e empregadores da pandemia para cá ou não? Manteve-se igual? Posso falar que muitas perderam emprego, né, por causa da pandemia. Muitas foram prejudicadas no sentido que, mesmo na pandemia, não liberava a empregada. Mas também, sabe, houveram aumentos de denúncia de trabalho escravo. Houveram várias denúncias no Ministério Público do Trabalho, de trabalho escravo, de empregados que não ganhavam, assim, o mínimo para sobreviver, que tinham que ficar o dia inteiro lá dentro da casa, não podia ir embora por causa da pandemia, era a justificativa, que não podia ir embora por causa da pandemia, e ela estava literalmente num trabalho escravo. Houveram muitas denúncias, aumentos sobre isso. As relações de trabalho ainda são conturbadas, né, doutora? São. Principalmente no país com mais de 200 milhões de habitantes. Eu queria entrar um pouquinho na questão da legislação. A gente falou de reforma trabalhista, a consolidação. Quando eu fiz direito, eu lembro que a doutora Mauri falava assim para mim, ele falou, olha, existem muitos artigos ainda que não foram regulamentados dentro da consolidação das leis trabalhistas. É preciso ver com cuidado, é preciso cobrar, né, essa regulamentação. Como é que a nossa CLT está hoje? Ela está completa ou ela continua da mesma forma, mesmo com as mudanças, com a reforma e etc.? Olha, eu penso o seguinte, quando veio a reforma trabalhista, feita pelo Temer a toque de caixa, foi tudo muito rápido. Não vou dizer que ela foi ruim, mas a ideia principal dela era gerar empregos. Essa era a ideia principal, gerar emprego. E no final não foi isso que aconteceu. Claro, ela trouxe muita coisa positiva, como ela regulamentar o teletrabalho, foi positivo. Olha aí como nós utilizamos na pandemia. Mas ainda ela precisa de muita coisa, porque as relações de trabalho se transformam o tempo inteiro. Ela muda. A nossa CLT é muito antiga. Melhorou? Melhorou. Mas eu acho que a gente ainda pode melhorar mais. A gente precisa trazer mais a verdade do dia a dia dessas relações. É como você disse aqui,
Vamos trazer a doméstica, que não é CLT, é lei própria, mas ela dorme na casa. A lei é abstrata, ganha hora extra, ela dorme na casa, como que eu controlo isso? Você entende? A gente precisa trazer mais verdade para as relações, para os legisladores, aplicar a lei, a gente aplicar de uma melhor maneira possível. Mas também eu acho complicado quando vai o nosso governo por aí e fala, vai ter que mudar de novo, a reforma trabalhista de novo, porque isso causa uma certa instabilidade para o nosso país. Mas já mudou a lei e vai mudar de novo. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Eu acho que ela ainda precisa de ajustes, ela precisa se atualizar um pouco mais para a nossa realidade do mercado de hoje, principalmente no mundo pós-pandemia, mas também temos que ter um certo cuidado para não passar instabilidade do nosso país em relação às nossas legislações, que já passa, né, Ana? Não passa mais do que já é, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, a gente fala que o direito, claro, eu acho que dentro da questão trabalhista, nós somos um país modelo dos direitos trabalhistas, né? Porque o que a gente vê no mundo, muitas vezes, até países bem mais desenvolvidos que o nosso, que não dão esse respaldo, né, que o Brasil dá aos seus trabalhadores. De certa forma, é um custo para os empresários, e a gente tem a questão tributária, precisava ser revista, né, junto com a reforma da lei trabalhista, ou do preenchimento dessas lacunas, porque acaba ficando naquela balança, vamos dizer assim, desequilibrada, né, doutora? Eu acho, Ana, eu acho que antes de falar até mesmo numa reforma trabalhista novamente, importante a gente falar que não adianta eu pensar numa reforma trabalhista para fomentar emprego se eu não diminuo uma carga tributária. Porque quanto vai me custar aquele funcionário para a empresa? Ele vai me custar o salário dele, mas em torno de 60% a mais. Então, é isso que o governo tem que pensar. Eu vou gerar emprego para essa empresa, mas de que forma eu colaboro com ele na diminuição desse imposto para que ele continue gerando emprego? É isso que precisa ser pensado. Não só pensar na forma trabalhista, mas pensar bem por volta de um tributário, ter uma visão ampla de dentro do negócio. Aí o empregador fala, mas eu vou contratar, eu vou ter que pagar férias, eu vou pagar 13º, eu tenho que pagar FGTS, eu tenho que pagar INSS, quanto ele vai me custar? Aí a conta acaba não fechando para ele e a ideia que era gerar empregos acaba não acontecendo. Tanto que a gente tem um agravante hoje, né? Que é a contratação das chamadas PJs, né? Exatamente isso. E é uma coisa legal, né? Dentro dessa realidade, é uma coisa legal, mas que se transformou em normal. Porque para a empresa o custo é menor. A gente fala assim, quando a gente fala em PJ, porque muita gente, legalizou, pode contratar PJ. Não, não é que legalizou. É que quando a gente fala em PJ, é um prestador de serviços. O trabalho não pode ser subordinado, ele não tem que respeitar a ordem, ele não tem que ser exclusivo. Ainda a lei exige algumas regras para não ser PJ. Que não se o trabalho seguidas, né? Exatamente. Se o trabalho é exclusivo, se o trabalho é subordinado, se o trabalho é oneroso, se o trabalho é controlado, ele não é um PJ, ele é um CLT camuflado. Mas se as empresas utilizam de forma correta a prestação de serviços jurídicas, como um PJ mesmo, não tem problema nenhum. Muitas empresas de tecnologia utilizam de PJs da forma correta, eles só dão consultoria. E tudo bem, vai dar consultoria para a doutora Fernanda, vai dar consultoria para você, consultoria para o outro, ele é um PJ regularizado correto. É que às vezes as empresas utilizam de outra forma para isso. Exatamente, tanto que a gente vê na justiça muitos PJs comprovando, né, a relação de trabalho e conquistando todos os direitos durante esse tempo de prestação de serviço. Exatamente. Mas você concorda que se a gente consegue mudar o imposto disso, a gente consegue que os empregadores façam maiores contratações? Que já os PJs são os maiores salários. E aquilo sempre vai custar de imposto. Porque há um acordo, né? Eu me lembro que na minha área, na área da comunicação, é muito comum você chegar numa empresa e falar assim, olha, é tanto CLT e tanto PJ. No PJ eu posso pagar um plus porque eu não tenho os custos de benefícios.
E isso fica muito difícil, a opção. Qual é a melhor opção, doutora? Para a gente ter, porque é o seguinte, eu falo para minha filha é CLT, eu falo, filha, na minha opinião, é muito melhor você ter CLT. Você tem 13º, o fundo de garantia, você tem suas férias proporcionais, você tem participação nos lucros. Ah, mãe, mas meu salário é muito menor. Por exemplo, vamos pôr no papel quanto custaria um plano de saúde, né? Quanto custaria um fundo de garantia para você depositar, o pagamento de um INSS. É porque as pessoas muitas vezes veem um montante na mão, verdade. Né? E não vê os reais quanto custa. Exatamente. Qual o conselho a doutora falar, viu, Ana? Sabe por quê? Cada caso é cada caso. Quando teve a reforma trabalhista, eles trouxeram o papel do hipersuficiente. Aquele que ganha, eu vou te explicar agora, aquele que ganha uma faixa X de salário, acima de um valor X, ele é uma pessoa autossuficiente para poder negociar o contrato. Então, ele traz o papel do hipersuficiente. Vamos pensar num engenheiro? Vamos pensar em um advogado? Vamos pensar em um médico? Vamos pensar numa pessoa da comunicação? Ela tem uma formação, ela teria o poder de negociar coisas dentro daquela relação. E a CLT trouxe isso, o papel do hipersuficiente, a livre estipulação entre as partes. Embora chegue na Justiça do Trabalho, o juiz acaba condenando as empresas, mas isso vem na CLT e na reforma. Então, quando você pergunta para mim, o que vale mais a pena? Depende. Depende do cargo que ela exerce. Depende do poder que ela tem de negociar naquele contrato. Porque às vezes ela não tem férias, ela não tem 13º, mas ela vai ter um bônus no final do ano, como PJ, que cobra essa conta. Às vezes, ela não tem o plano de saúde, mas a empresa vai pagar um X que ela consiga pagar esse plano de saúde. Então, tudo vai depender dessa relação. Realmente tem que sentar e fazer a conta. Claro, o que eu costumo dizer, o combinado não sai caro. Às vezes as pessoas... Isso é o melhor ditado que existe. As pessoas combinam algo, elas querem... Eu quero CPJ porque eu não quero recolher o imposto. Ela se beneficiou disso também. A empresa se beneficiou, mas ela também se beneficiou, porque ela não pagou o imposto. Ela não pagou absolutamente nada, não ficou nada retido. E depois ela entra com uma ação na justiça pedindo um vínculo de emprego. Aí eu acho que cabe a livre estipulação das partes, porque ele era um hipersuficiente na relação. Ele podia negociar, diferente de uma pessoa chão de fábrica. Quando eu digo chão de fábrica, é aquela pessoa que ela não tem conhecimento da lei, ela não consegue negociar. Então, o que o empregador disser, ela vai cumprir, ela vai fazer. Então, a gente não consegue falar em livre estipulação, porque ele simplesmente assina. Então, a gente precisa entender a relação, em que papel nós estamos, em que momento nós estamos nessa relação construída do trabalho, para dizer o que é mais vantagem ou não para a pessoa, para o empregado ou para o prestador. Caso a caso, né? Caso a caso, caso a caso. Porque às vezes eu vou ser uma prestadora de serviço advogada, eu advogo para diversas outras empresas. Diferente do que eu estar prestando serviço só para uma empresa. Então, a gente precisa pensar, analisar e realmente desenhar, como você fez com a sua filha. Faz a conta aqui. E se você fosse PJ? E aí o que eu acho justo é, você se beneficiou da relação, não acho correto depois você querer ingressar com reclamação trabalhista. Né? É o ponto de vista, tá? Né, mas existe uma coisa, sim, claro que existem advogados e advogados, né? Sim. A gente vê muito advogado laçando, né? Não, mas tem direito, a pessoa não quer, mas você fala, olha, mas você pode receber isso. Na verdade, muitas vezes não é o empregado, o ex-empregado que quer ingressar na justiça. Muitas vezes é verdade, direito que vem e força isso. É verdade. Outra coisa que é muito difícil hoje, a comprovação do que os empregados que têm direito ao adicional de insalubridade e periculosidade. Ainda há essa dificuldade, doutora Fernanda? Da prova? Sim, sabe por quê? Precisa ser uma prova completamente técnica. Porque, vou trazer um caso de ontem, que eu estava numa audiência, era um laboratório de remédio, e a funcionária entendia que ela tinha insalubridade.
porque ela entendia que o ambiente era quente. E a empresa entregava o equipamento de proteção, tinha todos os regulamentos, tudo bonitinho. Só que, como é uma prova técnica, o juiz precisa nomear um perito. Quem vai dizer isso é o perito, se aquele ambiente é insalubre ou se ele é perigoso. Então, vai um perito no ambiente do trabalho e vai dizer se ele é insalubre ou não. No nosso caso, a minha cliente entregava os equipamentos de proteção, tinha todas as normas direitinho e não constatou a insalubridade. Então, ainda existe discussão sobre insalubridade e periculosidade. Precisa ser feita essa prova através de um laudo técnico. Ele não é só o único, mas ele é um dos grandes meios de prova para isso. Mas ainda existe muita discussão sobre isso. Porque é difícil mesmo, né? Você palpar, né? O que é insalubre, o que é perigoso. Exatamente. Há pouco tempo atrás, a gente viu uma discussão, quando a gente fala em direito trabalhista, a gente fala da dona de casa. É verdade. E temos, eu não, porque eu tenho a minha mãezinha ainda que me ajuda muito, mas assim, a chamada jornada dupla de trabalho. Né? A mulher que trabalha fora, a mulher que cuida da casa, a mulher que acaba tendo filho tem o direito à amamentação. Existem essas discussões ainda sobre essa dupla jornada de trabalho? E vou dizer por que não tripla. Porque a mulher às vezes trabalha, estuda e cuida da casa. Porque não tripla? Porque ela trabalha, cuida da casa e cuida do filho. Ainda existe e ainda se discute muito, sabe o quê? O direito à equiparação salarial entre homem e mulher. Sim. A desigualdade salarial que existe entre homem e mulher. Muitas vezes a mulher vai para a entrevista e ela não é aceita porque o empregador tem receio dela engravidar. Muitas vezes eles pagam um salário diferente, não pela capacidade, porque ela tem a mesma capacidade do que o homem, mas porque ele entende que o homem ainda é o provedor da casa e tem que ganhar mais. Doutora, antigamente a mulher tinha que fazer teste de gravidez antes de entrar na empresa. Olha o absurdo. Eu me lembro disso, eu trabalhei numa emissora de televisão conhecida, não vou falar o nome, mas era um direito dela, e a primeira coisa que eles me pediram foi um teste de gravidez. Concorda? Foi completamente discriminatório isso. É completamente discriminatório, porque você está julgando a mulher pelo se ela pode... Que acontece, tá, Ana? Não vou dizer que não acontece, não. Acontece ainda? A mulher é proibido, não é? É proibido, mas eu digo, acontece no sentido de não contratar a mulher, achando que ela vai engravidar e não vou contratá-la. Ela corre o risco de engravidar, já investir na carreira dela aqui e ela sai para engravidar no melhor momento aqui na empresa. Acontece isso. Ela vai ter filho, vai ter que buscar na escola, vai ter problema. E não pode. A gente precisa avaliar o profissional pela entrega que ele faz. Pela entrega. Um problema mais agravante, se for do homem e da mulher. Pior ainda para a mulher negra, né? Ela tem um salário mais baixo. Mais baixo ainda. A desigualdade ainda é um pouco maior para a mulher negra no mercado de trabalho. Doutora, seria fácil, entre aspas de novo, dentro da própria legislação, acabar esse tipo de discriminação? A legislação já diz que ninguém pode ser discriminado, que não pode haver diferença de salário. A nossa Constituição a nossa Constituição protege isso. E existem diversas ferramentas para garantir da garantia que isso não aconteça. Mas, infelizmente, Ana, são atitudes um pouco veladas. Você não fica sabendo. Está numa entrevista. Você não sabe, porque às vezes é um critério subjetivo do dono da empresa. E você não ficou sabendo. A pessoa que foi entrevistada não ficou sabendo. Você entende? E isso é o nosso papel como advogado e como cidadão, é a conscientização que você não pode fazer esse tipo de discriminação, não pode haver desigualdade no trabalho do homem e da mulher, principalmente no que diz respeito ao salário. Se eu faço a mesma entrega que a pessoa, o homem do meu lado, por que ele vai ganhar mais do que eu? Muitas vezes eu tenho maior, né? Uma entrega até maior. Às vezes a mulher entrega muito mais. Porque a mulher consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo e o homem não. A mulher consegue. E o homem não. O homem é aquilo e pronto. A mulher tá aqui, ela resolve isso, aquilo, outro. Não é verdade? Nós mulheres somos assim. A questão da idade, doutora, o que a gente vê? Antigamente não tinha isso, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos e não morri por causa disso. E hoje em dia você
existe uma lei que estipula a idade mínima, né? Mas o que acontece? Criaram outros mecanismos de contratação. Você tem o jovem aprendiz, você tem a questão do primeiro emprego, mudou-se o nome e tirou-se os direitos. Por quê? Se eu podia trabalhar com 15 anos, tendo direito a todos os benefícios, por exemplo, né? Hoje o jovem aprendiz não tem. O primeiro emprego, muitas vezes, o salário é diferenciado do que seria um salário se eu pudesse trabalhar normalmente. Como é que fica essa discussão? É que quando a gente fala em jovem aprendiz, eles têm algumas regras. Ele necessariamente tem que estar estudando, ele tem que ter uma carga de trabalho um pouco menor, não pode ser de 8 horas, porque ele é jovem aprendiz. Então, isso muda um pouco, tá? Mas é uma relação de trabalho, não deixa de ser uma relação de trabalho. Não se discute isso, que é uma relação de trabalho, mas ele é um jovem aprendiz. Ele não vai trabalhar 8 horas diárias. O empregador não pode cobrar como ele cobraria um funcionário. A pessoa está ali como um jovem aprendiz. Ela está ali para aprender. Ela precisa ter um tutor, alguém ensinando ela. Precisa ter um contrato, uma relação assinada com a escola, com o curso técnico que ele faz. Precisa ter o relatório entregando o que de fato ele está aprendendo. Porque como jovem aprendiz, o papel dele é aprender. Jovem aprendiz. E muitas vezes eles utilizam dessa ferramenta para ingressar mesmo o jovem aprendiz no ambiente de trabalho mesmo. Que hoje em dia é muito utilizado como estagiário, como jovem aprendiz. E claro que eles não podem ganhar menos do que o salário mínimo. Tem algumas regras, tá, para isso. Mas também, quando você disse em relação à idade, a gente tem que pensar também no etarismo. A pessoa de certa idade, que alcança uma certa idade, não consegue mais emprego. É verdade. Mas os empregadores não olham pelo lado que, como é positivo, se você contrata um senhor de idade, ele não paga mais condução, ele não pega fila. E tem muitas empresas que contratam. Porque está havendo um movimento positivo com relação a isso. Sim, eu vi uma pesquisa, não vou me lembrar, o instituto, que houve um aumento considerável na contratação de pessoas com mais de 40 anos. Né? E o que eu vou te dizer o seguinte, na minha casa, a pessoa que trabalha na minha casa tem 71 anos de idade. Ela veio de Minas Gerais, ela já estava procurando emprego há algum tempo em São Paulo, e ela falou assim, doutora, eu só preciso de uma chance, eu quero trabalhar. Ela entrou com 70 anos em casa, já tem 71. Ela falou, eu só quero uma chance, eu só quero trabalhar. Eu posso não saber fazer a comida que você gosta, mas eu estou disposta a aprender. Eu não pensei 2 vezes, porque o que ela queria era uma chance. E a chance eu dei para ela e ela tá lá, feliz da vida há 1 ano. Nunca faltou. E são pessoas muito mais fáceis de lidar. Porque já tiveram filhos. E tem uma realidade totalmente diferente quando você pega. Para você moldar alguém, é muito mais difícil. Exatamente. Quando você pega a pessoa pronta e só dar determinadas diretrizes, é muito mais fácil. É isso. Não é? E eu acho isso também. Eu gosto dessa mudança de cenário. Acho que nós somos. A realidade mudou. A expectativa de vida aumentou. Exatamente isso. As pessoas precisam sobreviver. Exatamente isso. Na verdade, uma mulher, hoje eu tenho 56 anos, uma mulher com 56 anos antigamente era uma idosa, tinha que ficar em casa. E hoje em dia a gente se sente extremamente produtiva, claro. Com certeza. A nossa realidade é outra, de medicamento, de tratamentos e etc. Então, isso deveria ser acompanhado, né? Lembro antigamente, quando eu pensava em 40 anos, eu via uma coisa, nossa, já tem 40 anos. Nossa, eu tenho 43, eu me sinto tão bem, sabe assim? Eu morria de medo de envelhecer. Eu tive crise aos 30, tive crise aos 40, exatamente por causa da minha questão trabalhista. É difícil. Eu trabalho com comunicação, trabalhei muito tempo em televisão, fiquei 16 anos na TV da Assembleia Legislativa. Quando eu saí de lá, eu falei, e agora? Eu não tenho chance nenhuma. Por quê? Porque você vê que o cenário mudou. Exato. Assim, mas as empresas de fora, canais abertos, ainda tem aquela coisa tem que ser jovem, tem que ser bonita, o rapaz tem que ser jovem, tem que ser bonito. Os mais antigos, claro, se mantêm,
Mas eles Sim. começaram jovens também. Sim, com certeza. Mantiveram pela qualidade, pela Sim. entrega, como a gente diz. Então, eu acho uma discussão muito interessante. Outra coisa, mães trabalhadoras com filhos com deficiência. Infelizmente, no Brasil, ainda eu vejo uma certa, vamos dizer assim, um certo descaso com esse tipo de mãe trabalhadora. Como é que está a coisa hoje, doutora Fernanda? Já existem decisões dizendo que a mãe, quando tem filho deficiente, autista, ela pode se ausentar do trabalho para levar ao médico, sem que isso gere uma redução de salário. Ela pode cuidar do filho, ela pode ter uma carga de trabalho reduzida, e o governo fomenta isso, que a empresa que contrata mães que têm filhos deficientes, ele tem um direito a algumas isenções no sentido de fomentar e para ela não diminuir salário. Muito positivo isso. Isso começou Sim, ótimo. quando a relação de trabalho era com o Estado, com o governo, que hoje veio para a CLT e está muito sendo utilizado. As empresas contratando, as empresas entendendo o impacto delas na sociedade, que isso acho que é o mais importante, né? Porque eu acho que é isso. E o trabalhador que sabe que tem essa relação de confiança com o empregador, ele nunca quer sair desse emprego. É verdade. Né? Ele nunca quer. Falou, olha o que ele faz por mim, por que eu não vou me esforçar e fazer por ele? Então, hoje já estão olhando com outros olhos, não tanto com esse preconceito de ter um filho deficiente, muito pelo contrário. Porque toda relação de trabalho é uma via de mão dupla, né? Sem dúvida. Precisa ser. A gente está no tempo do aplicativo, né? Dos motoristas de aplicativo. E eu vejo uma discussão muito grande com relação à regulamentação. Afinal de contas, as empresas não deixam de ser empregadoras, né? São elas que fazem o sistema, que cobram uma comissão. Acredita numa regulamentação a curto prazo, doutora? Eu acho que precisa de uma regulamentação a curto prazo. Porque muito se discutiu na Justiça do Trabalho se era vínculo de emprego ou não. Claro, eu entendo que essas empresas ganham muito dinheiro, não sendo uma relação de emprego. Mas também entendo que, de uma certa forma, fez circular a nossa economia. Pessoas que estavam desempregadas, senhores que não estavam mais trabalhando, começaram a exercer atividade através do aplicativo e começaram a ter uma renda. Então, se eu mudo exatamente todo mundo para a CLT, o que eu faço? Abaixo o índice dessa comunicação do dinheiro transitar. Então, Claro, ela não vai poder contratar tantos empregados quanto os que estão disponíveis hoje, isso é óbvio. Exatamente, ela não vai conseguir contratar igual. Eu entendo que precisa ter um regulamento específico para esse tipo de atividade. Não é colocar como CLT ou como prestador de serviço. Um regulamento específico para quem é operador desse tipo de atividade. Porque aí regulariza a situação, não é cada um decide de um jeito, porque as decisões são conflitantes. Em primeira instância você tem uma, em segunda instância você tem outra, o TST decide uma coisa, fica aquela decisão bagunçada, as pessoas não sabem o que fazer, nem específica para determinada situação. A melhor coisa. Garante para eles ali um piso, garante uma estabilidade, sabe? Eu acho que essa questão, um piso, um desconto unificado, né? Tem empresa que desconta na corrida. Eu sempre converso sobre isso, eu adoro conversar sobre isso quando eu ando muito de Uber 99, de aplicativo, e eu pergunto, quanto que é a empresa? Tem empresa que está descontando quase 40%. Que dê por falta, e ele tem que trabalhar, mesmo que ele ganhe 5% da corrida, é dinheiro para ele que tem. Com certeza, com certeza. E ele podia ganhar muito mais, então acho que com certeza. Essa lacuna precisa ser preenchida, né? Doutora, a senhora é especialista em prevenção de riscos. De risco no trabalho? Isso, de risco no trabalho. Tá me ouvindo, Ana? Tô. Prevenção de risco no trabalho, sim. Em que atividades, por exemplo? Dependendo de, por exemplo, a gente advoga para a empresa de perfuração de solo. Então, a gente faz toda uma prevenção de risco, como que vai ser aquela atividade naquele ambiente, o que vai precisar para proteger o prestador de serviço, o trabalhador. Então, a gente faz todo um estudo de impacto, de prevenção de risco naquele ambiente. A gente advoga para muita empresa de engenharia.
Então, dependendo do tipo de obra, a gente faz todo o impacto de prevenção de risco. Dentro de uma empresa, o que pode gerar riscos dentro dessa empresa? A gente faz todo esse estudo de prevenção de riscos e apresenta laudo e estudos de que forma pode impactar de forma menor o risco da atividade da pessoa. Tem algumas atividades, a característica dela é perigosa. Vamos pensar num vigilante armado. Sim. Você concorda que já é uma atividade perigosa? Uhum. Qual é o papel da empresa? Quando a gente faz um estudo de atividade de risco, dar um treinamento ideal, dar um equipamento de proteção para ele estar preparado para quando acontecer a situação, de que forma ele agir. Não colocar um profissional despreparado. Esse é todo estudo que envolve por trás quando a gente fala em prevenção de riscos. Tudo que pode gerar risco num ambiente de trabalho, a gente faz esse tipo de estudo. Eu sempre gera impacto de ações trabalhistas. Eu sempre tive curiosidade. Eu fazia matéria em muitas fábricas e sempre tinha aquela plaquinha, né? Tantos dias sem acidente. É obrigatório aquilo, essa informação? Não necessariamente não é obrigatório, mas a empresa gosta de mostrar que ela é uma empresa que mostra segurança e que naquele ambiente já existem alguns dias que não existem acidentes de trabalho. Eu acho que passa, sabe, obrigatório por lei. Não necessariamente. Isso passa, sabe o quê? Credibilidade daquela empresa. Imagine, ontem teve um acidente e morreu um. Outro teve acidente e morreu outro. Falei, eu não quero trabalhar aqui. Porque amanhã pode ser eu. Então, não necessariamente existe uma obrigatoriedade de falar, aqui morreram, aqui tem dias que não tem acidente. Não, mas as empresas colocam para isso, para mostrar o impacto dela, o papel dela na sociedade. A gente sempre gosta de colocar e mostrar que a gente faz estudos de prevenção de risco para que se evite problemas. E que o trabalhador saiba que ele está seguro. Claro, mas tem os dois lados, né? Se ela omite, a gente não sabe se há acidente ou não. Sim, os funcionários sabem. Sabem, né? Eles sabem. Eles sabem. Eles sempre sabem. O que faz a comissão especial, para a gente encerrar? A gente falar do seu trabalho hoje. A Comissão Especial de Empreendedorismo da OABEM. Aqui, eu estou São Paulo. Hoje, até desculpa o cenário. A Comissão de Empreendedorismo Legal aqui da OAB, o que ela mostra? Que o advogado, ele não é mais aquele advogado de antigamente que ele colocava, abria uma portinha e ficava esperando o cliente chegar. Não. Como a gente diz, o mundo mudou, a advocacia mudou. Se você abrir uma porta e ficar esperando o cliente chegar, ele não vai vir nunca. Você tem que se relacionar com pessoas, você tem que fazer networking, você tem que participar de palestras. Você pode fazer a captação de cliente de forma correta, conforme o estatuto da OAB. Você não pode... Vem aqui, o divórcio é R$1.000. Mas você pode se posicionar, você pode dar uma notícia informativa. O que nós estamos fazendo aqui estou te trazendo informações. Isso eu posso fazer. E isso, de uma certa forma, não deixa de ser o empreendedorismo. Porque pessoas podem ver eu falando com você e se interessar pelo meu trabalho. Então, o advogado tem que entender que ele precisa ter esse jogo de cintura. Ele precisa ser visto, Ana. Ele tem que ter um Instagram. Ele tem que ter o LinkedIn, porque se ele não for visto, ele não vai ser lembrado. Nós já chegamos a 500 mil advogados. É muito advogado. É muito advogado. Eu falo de redes sociais porque é muito interessante isso. Eu imagino que não chega de dúvida para você na rede social. Exatamente. Você faz questão de cuidar você mesma da sua rede, de responder. Como é que você usa a rede social hoje para o seu trabalho? Eu cuido, eu respondo, os clientes vão me procurando por lá, me identificam, sabem onde estou. Doutor, eu vi que você está em tal lugar, mas eu preciso de tal coisa. E ele acaba passando, de uma certa forma, credibilidade para o cliente. O cliente quer isso, o cliente quer enxergar quem ele está contratando. Então, quando você tem uma rede social, ele consegue se identificar com aquele profissional ou não. Nossa, eu gosto do jeito que essa advogada fala. Me identifiquei. Isso é empreender. Isso é o novo. É empreender de uma forma legal. E é isso que a nossa gestão nova aqui da OAB quer trazer para o advogado. Ele entender que o escritório dele de advocacia... Oh, meu Deus. Exatamente. E ele entender que o escritório dele de advocacia é um negócio. Ele tem que enxergar como um negócio. E ele precisa pensar como um empreendedor. Como ele vai fazer aquele negócio crescer, como ele vai fazer aquilo para ganhar dinheiro, como ele vai gerar emprego dentro do negócio dele. Isso nada mais é do que empreendedorismo.
Mas a gente falando de rede social, a gente também vê também os falsos profissionais, né, doutor? Tem. Gente se passando por advogado, gente se passando por médico. A gente viu uma menina que exercia, não me lembro se era dermatologia, usando o nome de outra, o nome da pessoa Sim, e o CRM. Vendendo 80 mil seguidores numa rede social e só descobriram agora? Pois é, pior que infelizmente isso acontece. Eu aqui dentro da OAB também sou relatora na Câmara Recursal, onde a gente julga os processos éticos dos advogados. Então, é complicado. Então, procure sempre ver se o advogado é inscrito na ordem dos advogados. Veja se não tem ninguém que conhece aquele profissional para te dizer que é um profissional adequado, é um profissional qualificado. Veja se ele já saiu em alguma matéria, em alguma televisão, que tipo de assunto ele fala, como ele fala. Procura saber sobre o profissional. É importante. Eu sempre falo que a melhor forma de você ter um bom profissional é a indicação, né? Ontem uma amiga minha me ligou e falou assim, você conhece um advogado? Eu falei, claro, né? Porque a gente acaba criando uma relação de confiança. E se trabalha bem, você mantém um vínculo. E você acaba indicando para outras pessoas. E eu vou te falar, um cliente traz 9. Com certeza. E essas dicas de procurar informação, hoje a lei é um órgão totalmente transparente. Né? Você tem a possibilidade de, vamos dizer assim, de procurar, né, no próprio site se o profissional tem registro, se não tem, se tem algum processo. Exatamente. Então facilita muito mais. Pastora, muito obrigada, adorei o papo. Tenho certeza que a gente vai conversar em outros momentos, né? Eu queria marcar um programa para a gente falar exclusivamente de direito das mulheres. Não somente nessa questão trabalhista, mas eu acho que é um momento extremamente positivo para a gente falar sobre isso. Então, a gente vai marcar uma nova oportunidade, tá bom? Ana, eu agradeço o convite. Foi um prazer falar para vocês. Eu estou à disposição para o que precisarem e vamos marcar esse bate-papo para falar sobre mulheres, que é um assunto que eu, em particular, gosto muito e luto muito por essa causa. Obrigada pela oportunidade, viu? Foi um prazer. Obrigada. Um grande abraço para vocês que nos acompanharam no dia de hoje. E da semana que vem a gente vai ter um papo também sobre direito, só que sobre direito do consumidor. Um grande abraço para vocês e até lá. Tchau. Tchau, tchau.